Tudo bem, pessoal? Vamos falar das arritmias mais comuns em gatos. Antes de falar de arritmia, a gente tem que falar como que funciona o sistema de condução elétrica. Então, o impulso elétrico, ele é gerado no nó sinusal, transmitido através das células do átrio, e ele tem uma pausa no nó do atrioventricular. A partir do nó do atrioventricular, a condução é feita por um sistema especializado, que é o feixe de His, o ramo anterior esquerdo, posterior esquerdo e ramo direito, que também se bifurcam em fibras de Purkinje. Então, por esse caminho, o impulso é passado rapidamente. Por isso que o QRS, que representa a despolarização dos ventrículos, ele é estreito, porque ele usa esse sistema de condução especializado. E nos gatos, o QRS é estreito e ele também é baixinho, tem uma amplitude pequena, porque o coração do gato é pequeno. Então, geralmente a gente vê o traçado assim, onda P, complexo QRS e onda T. E para a gente poder falar qual que são as arritmias, a gente tem que saber qual que é o ritmo cardíaco normal de um gato. O ritmo sinusal é o ritmo normal de um gato. Ele tem que ter sempre a onda P, que é a despolarização dos átrios, o complexo QRS, que a gente já conversou, que é a despolarização dos ventrículos, e a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. A repolarização dos átrios, ela fica aqui escondida dentro do complexo QRS e a gente não vê, tá? E os intervalos têm que ser sempre iguais. Esse intervalo da P até a onda R, que é essa positiva, e o intervalo entre cada complexo QRS também. Isso significa que o ritmo tem que ser regular. A taquicardia sinusal, que seria a presença de todas essas ondas de forma regular, com a diferença que a frequência é alta, acima de 240. Ela também pode ser aceita no gato se ele estiver estressado. Então, ela é fisiológica. E a arritmia sinusal que a gente vê que nos cães é normal, nos gatos a gente só vê quando o gato está dormindo ou quando tem um alto tônus vagal. Então, qualquer doença que faça com que o sistema parasimpático esteja dominando vai fazer com que tenha arritmia sinusal, que no gato, no ambulatório, não é normal. Então, aqui é um gato fazendo eletrocardiografia, ele é um exame que eles toleram bem. Eu até costumo brincar que é mais fácil fazer eletro num gato do que num pincher. E são só 3 minutos que ele fica nesse decúbito. Esses 3 traçados, eles são em D2, que é a derivação que a gente usa para trabalhar, para avaliar o eletro. E a gente coloca em 2N, quer dizer, a amplitude ela foi duplicada para a gente conseguir ver melhor as ondas. Então, todos eles são traçados normais, só que esse aqui você vê melhor o complexo QRS, aí vai diminuindo o complexo QRS até ele ficar bem pequenininho. Então, esse traçado aqui é um traçado mais difícil para você identificar as ondas, mas é um traçado normal de gato. Então, só para a gente ver, aqui tem as flechinhas laranjas apontando para cada complexo QRS e a gente mediu essas distâncias. Essa distância amarela é igual à distância verde. E todas as ondas, todos os complexos têm P, QRS, T. P, QRS, T. Então, esse é um ritmo sinusal. E aqui embaixo, se a gente colocar uma flecha em cada complexo QRS e a gente medir a distância, a gente vai ver que tem uma diferença. Só que todas as ondas, sempre tem onda P, complexo QRS, T, P, complexo QRS e onda T. Então, tem tudo que a gente quer. Isso aqui é uma arritmia sinusal. Então, esse exemplo desse gato, ele tinha uma arritmia sinusal porque ele tinha glaucoma e o glaucoma estava estimulando o sistema parasimpático. As taquiarritmias, elas são bastante comuns em gatos e elas podem ser devido a complexos prematuros, com foco ectópico. Foco ectópico quer dizer que em algum lugar do músculo cardíaco as células se despolarizaram sozinha antes do tempo.
Se o foco estiver no átrio, a gente vai falar que é um complexo supraventricular prematuro. Se o foco estiver no ventrículo, é um complexo subventricular prematuro, ou VPC. Esses complexos ventriculares, eles podem estar em bigeminismo, em salvas. O que é bigeminismo? É quando tem um prematuro e um complexo sinusal normal. Um prematuro e um sinusal normal. Em salvas é quando tem dois prematuros e depois os complexos sinusais. Sempre quando tem dois juntos, você fala que é em salvas ou em pares. Quando você está falando de complexo ventricular prematuro e eles têm formatos sempre iguais, sempre que aparece um VPC, ele é igual, você fala que é monomórfico. Se você observar os complexos serem ventriculares, mas eles são diferentes, você fala que é polimórfico, que tem mais de um lugar no ventrículo que está descolarizando sozinho e formando um VPC. Para o átrio, quando você percebe que tem locais diferentes formando complexos supraventriculares prematuros, você fala que eles são multifocais. Agora vamos entender o que acontece quando o foco ectópico está no átrio. Então aqui está o nódulo sinusal, o foco ele está em outro local e nesse local vai haver uma descralização precoce. Essa descralização ela vai fazer uma onda de descralização que vai estimular o nódo atrioventricular. E a partir daí a condução é feita pelo caminho normal, que vai usar células especializadas em condução, que a gente tinha comentado, e por esse motivo o complexo vai ser estreito, como um complexo sinusal normal, com a diferença que não tem a onda P de descralização do átrio. Então aqui a gente tem uma sequência, ó, P, QRS, P, QRS, T, aqui é um ritmo sinusal normal. Quando tem o prematuro, ele vai descolarizar antes do tempo, só que ele vai ter um formato semelhante ao complexo anterior. E depois, nesse exemplo, continua o ritmo sinusal normal, tá? Então, esse aqui é um complexo supraventricular prematuro. Quando o foco ectópico está no ventrículo, ele não vai usar o sistema de condução especializado. Isso quer dizer que a condução, a descralização e essa onda precoce de descralização, ela vai ser transmitida de célula a célula. Isso vai demorar mais tempo. E sempre que leva mais tempo, fica mais largo. Por isso que o QRS, quando o complexo é ventricular prematuro, o QRS é largo e bizarro. Então, esse aqui é o QRS e essa daqui é a onda T, de repolarização. Então, aqui embaixo, a mesma sequência de complexos sinusais normais. E aqui a gente vai ver um ventricular prematuro. Tá vendo que ele veio antes do tempo? Então, aqui era para ter a despolarização do átrio e ter a despolarização do ventrículo. E, de repente, vem essa despolarização, esse complexo largo bizarro, e depois continua normal. Então, o detalhe é que o VPC, o complexo ventricular prematuro, ele não interfere no ritmo sinusal. Então, uma vez que o ritmo sinusal ele retorna, existe essa pausa compensatória. Porque, vamos imaginar assim, o nódulo sinusal vai descolarizando no ritmo dele, ele volta a descolarizar no momento dele. Então, tem esse período aqui, que é a pausa compensatória, que é o momento que o nódulo sinusal não estaria descolarizando mesmo. E aí tem esse detalhe. Quando o foco ectópico está no ventrículo direito, ele vai descolarizar, só que ele vai seguir mais ou menos o sentido normal da despolarização, que é daqui para cá, faz essa descida. E aqui é a mesma coisa, ele vai daqui para o ventrículo esquerdo, que tem maior massa muscular, então ele faz esse sentido. Como o sentido é igual, a onda R ela é positiva. Então, sempre que você vê um VPC que começa assim, positivo, é o VPC que tem o foco ectópico no ventrículo direito. E quando é ventrículo esquerdo, ele vai despolarizar daqui e não vai usar o sistema de condução, ele vai de célula a célula, só que ele está indo do sentido oposto, tá vendo?
daqui para cá, do sentido oposto ao normal, que a despolarização é daqui para baixo. Então, ele vai começar negativo. Então, toda vez que você vê um complexo ventricular que começa negativo, é porque o foco ectópico está no ventrículo esquerdo. Continuando as taquiarritmias. Você vê um traçado e você vê vários complexos prematuros. Como saber que essa frequência de complexos prematuros isolados está alta ou não? Em humanos, eles estabeleceram que se tiver mais de 5 por minuto, ou mais de 10% da frequência cardíaca. A frequência cardíaca normal do humano, vamos pensar que seja 60 batimentos por minuto. Então, 10% de 60 seriam 6. Só que se a gente extrapolar isso em gato, 10% seriam 18 por minuto. E, na verdade, a gente acharia muitos complexos prematuros se a gente fizesse um traçado e visse mais de 18 por minuto. Se a gente fizesse um traçado por 3 minutos e visse 18 complexos prematuros, já é muito alto. Então, o que a gente usa na veterinária é o bom senso. A gente vai observar, faz um traçado por 5 minutos. E a gente vê, esquece essa história de 10%, e a gente vê se tem sinais, cansaço, síncope. Se ele tem VPC ou APC, que é o atrial prematuro, a gente vai fazer um ecocardio para ver se tem uma cardiomiopatia de base. Então, vai basear a importância dele se também tiver um ecocardio normal ou alterado. E se a gente tiver alguma desconfiança, a gente vai ver a índole desse animal e vai ver a possibilidade de colocar um Holter. O que é o Holter? É o eletro por 24 horas. A taquicardia, a gente vai falar que é uma taquicardia atrial ou ventricular se a gente vê mais de 4 complexos prematuros seguidos. Então, é uma taquicardia sustentada se a gente faz o eletro e a gente só vê VPC ou APC, e não sustentada quando a gente vê momentos de ritmo sinusal e momentos de taquicardia. Então, agora vamos dar uma ênfase para cada tipo de complexo prematuro. Então, complexo ventricular prematuro, eu comecei com ele por primeiro porque ele é o mais comum. É a arritmia mais comum em gatos e ela geralmente está associada com alguma alteração cardíaca. Porém, ela também pode estar presente em outras causas. Se o gato tem hipotireoidismo, se o gato tem hipertireoidismo, hipoadrenocorticismo, neoplasia, pancreatite. Na verdade, qualquer infecção séria sistêmica pode causar complexo ventricular prematuro. Esse estudo de 2019, eles fizeram Holter em gatos com cardiomiopatia hipertrófica descompensada e compensada. Eles examinaram 41 gatos. 10 gatos eram controle, 16 tinham cardiomiopatia hipertrófica compensada e 15 cardiomiopatia hipertrófica descompensada. Depois de 24 horas de Holter, eles observaram que os gatos controle, eles apresentaram só 2 VPCs em 24 horas. Os com cardiomiopatia hipertrófica compensada apresentaram 431 complexos ventriculares prematuros. E os descompensados, 867. Então, eles viram que os descompensados têm uma tendência a ter mais VPC. E eles também fizeram a troponina I plasmática e observaram que no grupo descompensado ela estava mais elevada. E eles concluíram que as arritmias ventriculares são mais comuns em gatos com cardiomiopatia hipertrófica, porém, nem a presença nem a complexidade influenciou o prognóstico. Então, esse exemplo de traçado é de VPCs. Olha só, são complexos largos e bizarros que estão vindo antes do tempo, tá vendo? Complexo sinusal, opa, antes do tempo veio um complexo largo e bizarro. E se a gente observar, todos eles têm essa pausa compensatória, que é esse período até voltar ao ritmo sinusal normal. Esse exemplo de baixo, ele está mostrando, eu coloquei baixinho porque as ondas são pequenas, P, que é RST, P, que é RST, e de repente, entre cada complexo sinusal normal, que são esses pequenininhos,
tem o complexo prematuro, tá? Então, aqui eu apontei uma flecha em cada complexo QRS normal. E em seguida, a gente vai ver os ventriculares. Então, esse aqui é um exemplo de bigeminismo ventricular. Se a gente observar, então, esses aqui começam negativos, então tem o foco no ventrículo esquerdo, e todos esses aqui começam positivos, então o foco está no ventrículo direito. Então, se fosse para desconfiar, esse gato de baixo, ele pode ter a cardiomiopatia fenótipo arritmogênica direita, que a gente pode conversar mais em outro apresentação falando de cardiomiopatias. Esse aqui é para mostrar que às vezes o complexo ventricular prematuro, tá vendo? Ele não é tão óbvio quanto o cão. Então ele veio antes do tempo, ele é largo, ele é bizarro, só que ele não é tão óbvio. Só que de qualquer maneira ele tem a pausa compensatória que a gente tinha conversado. E esse de baixo, sim, é um complexo ventricular prematuro bem característico, que você vê uma sequência de complexos sinusais, e esse complexo bem grande e bem bizarro, bem largo, vindo antes do tempo. Agora que a gente falou dos ventriculares prematuros, a gente vai falar dos supraventriculares prematuros. Eles estão mais presentes em átrios aumentados, então eles pedem uma cardiomiopatia de base evoluída. Não é só ter cardiomiopatia hipertrófica, tem que ter cardiomiopatia hipertrófica com o aumento do átrio. Nesse mesmo trabalho que a gente tinha comentado anteriormente, que eles falaram do Holter em gatos com hipertrófica compensada e descompensada, eles também viram taquicardia supraventricular em 2 gatos descompensados e em 2 gatos compensados, enquanto o grupo controle não teve nenhum. Eles viram fibrilação atrial, que é outro tipo de arritmia supraventricular, em 2 gatos descompensados, e viram bloqueio atrioventricular completo em um gato compensado. Depois a gente vai conversar sobre esse bloqueio, que na verdade ele é uma bradiarritmia. A gente já vai falar. Então aqui eu marquei a onda P, porque está o traçado com bastante a alternância, ele tem tem influência, o gato estava se mexendo, mas dá para ver que todos têm onda P. E de repente a gente vê esse complexo que ele é igualzinho ao sinusal, só que ele veio antes do tempo. Então esse aqui é um exemplo de complexo atrial prematuro. E como a gente tinha mostrado um caso de bigeminismo ventricular, esse aqui é um caso de bigeminismo atrial. Então aqui eu marquei para a gente ver, ó, P, que é RST, e de repente vem esse complexo, que ele o QRS é estreito, só que ele está vindo antes do tempo. E essa aqui é a onda P dele. Aqui vai indo sempre na sequência a mesma coisa, então eu estou marcando todos os complexos supraventriculares prematuros, tá? Quando o complexo você identifica uma P atrás, por isso que a gente fala supraventricular, porque ele pode ter sido gerado muito próximo ao nó do átrio ventricular e ele tem essa P que vem depois do complexo QRS. Então esse é o exemplo de bigeminismo atrial, ou bigeminismo supraventricular. Aí continuando, a fibrilação atrial é uma arritmia que ela acontece, ela é muito rara em gatos e ela vem apenas em gatos quando tem átrio muito grande. Então tem que ter uma cardiomiopatia de base. Em cães, a fibrilação atrial pode ter em cães grandes sem que o átrio seja aumentado. Em gatos, sempre está relacionada com átrios gigantes. E ela tá aqui na figura, a gente vê várias flechinhas que são inúmeros circuitos de reentrada que são despolarizações em todos esses locais. Então é uma coisa tão caótica que o átrio não chega a contrair. Não tem onda P, porque é uma despolarização toda desorganizada. Se você fizer o ecocardio, como no ecocardio você tem a onda E, que é do enchimento do ventrículo esquerdo, e depois você tem a onda A,
que é da contração atrial. Como não tem contração atrial, a onda A não vai existir. Então, só para ter um detalhe para vocês que mexem com ecocardio também, quando o gato tiver fibrilação atrial, ele vai ter apenas onda E. E o que acha no eletro? No eletro, uma frequência cardíaca muito grande, porque essa despolarização caótica, ela vai fazer um estímulo frequente ao nó do atrioventricular e ele vai despolarizar. Então, não tem onda P, vai ser um ritmo irregular, porque ele vai despolarizar quando ele estiver no momento dele. Então, vai ter um estímulo constante ao nó do atrioventricular, que vai fazer a despolarização e vai ser conduzida essa onda através do tecido especializado. Então, o QRS vai ser estreito, tá? Passou por um tecido especializado, o QRS é estreito. Entendido essa parte? Então, esse exemplo eu peguei de livro justamente porque é uma arritmia rara, tá? Então, aqui a gente contar os quadradinhos, a frequência cardíaca está 300 batimentos por minuto, a gente apontando com uma flecha tudo isso aqui. Esses são os complexos QRS. Você vê que as distâncias são irregulares, né? Se você vê isso, e não tem onda P. Então, as três características, frequência cardíaca alta, distância entre os QRS irregular e a ausência de onda P. É uma fibrilação atrial. Esse outro exemplo é desse artigo, que está mostrando de 79 a 2002, eles observaram 50 casos de fibrilação atrial. Então, esse eletro é do artigo, e de novo, a gente pode apontar todos os complexos QRS, a gente vê que a distância é irregular e que não tem onda P e a frequência cardíaca está alta. É um estudo retrospectivo, eles observaram 23 anos de clínica na cardiologia, foram 3,4 casos por ano. Então, é um centro de referência. Eu acho que faltou dizer assim, quantos gatos eles atenderam com arritmia e desses gatos, quantos tiveram fibrilação atrial, para a gente ter uma noção da proporção. Porque me parece pouco para um centro de referência, é onde todos os gatos com problemas cardíacos são encaminhados. Eles atenderam 79 gatos, mas eles usaram os dados de apenas 50. Então, os outros estavam incompletos ou tinha outras doenças que comprometiam a observação. 41 machos e 9 fêmeas. Só por essa discrepância, eles falaram que os machos têm maior tendência de ter fibrilação atrial do que as fêmeas. 41 sem raça definida e 9 com raças puras. Nesse caso, eles não podem falar que tem mais em raças sem raça definida, porque provavelmente eles atenderam mais gatos sem raça definida. E a idade de 10 a mais ou menos 3,7. Então, dá para começar de 6 anos até 14 anos, que já tem fibrilação atrial. Os sinais clínicos, eu gostaria de dar um destaque, porque os sinais clínicos acabam sendo os sinais clínicos de qualquer cardiomiopatia, porque todos os gatos tinham aumento do ato esquerdo. Então, eles tinham uma cardiomiopatia de base que fez com que aumentasse o ato esquerdo até ter uma fibrilação atrial. E os sinais são surpreendentes. 18 gatos tinham dispneia, um com dispneia e tromboembolismo aórtico, um com dispneia e colapso, 6 com tromboembolismo aórtico, 2 com letargia, que é um sinal bastante vago, um com ascite, um com tosse e um com vômito e perda de peso, que raramente a gente associaria a um problema cardiológico. E o mais interessante é que 11 não tinham sinais. Eu fiz um gráfico para a gente ver que dispneia, se a gente colocar dispneia, todos os casos, mesmo aquela com tromboembolismo, ela é quase 50% dos sinais. E o que é mais assustador é que 1/4 dos gatos com fibrilação atrial não tinham sinais. Aí tem essa porcentagem de tromboembolismo e os outros sinais, tá? É importante ter essa ideia que a dispneia, gato com dispneia, realmente é relacionado com um problema cardiológico e aqui às vezes é um achado. O gato não tem sinal, você faz o eletro e está com fibrilação atrial e ele tem um átrio gigante.
A avaliação ecocardiográfica, a relação átrio-esquerda-aorta de 2,5 a mais ou menos 0,8. Então, eles fizeram essa avaliação ecocardiográfica apenas de 39 gatos dos 50, tá? E aqui pra gente ver, ó, se observar o mínimo, diminuir o 0,8, vai dar lá em torno de 1,7, né? Então, a partir de 1,7 até um átrio extremamente grande, que seria 2,5 mais 0,8, né? Então, todos têm aumento do átrio esquerdo. Se a gente considerar um corte de 1,4 ou 1,5 de relação, até aí é normal, então acima de 1,7 é que começam os casos de fibrilação atrial. 19 tinham cardiomiopatia fenótipo não específico, ou que antigamente falava cardiomiopatia não classificada. 18 cardiomiopatia fenótipo hipertrófica ou cardiomiopatia hipertrófica. E 6 cardiomiopatia dilatada. Isso é motivo de comemorar, que 8, eles acompanharam, dos 50 casos, acompanharam 24 para ver se eles iam sobreviver ou não. 8, que seria 33%, ou 1/3 deles, sobreviveram 1 ano após o diagnóstico de fibrilação atrial. É uma coisa que a gente não teria visto em cães. Agora vamos falar das bradiarritmias, quando a frequência tem uma arritmia que faz com que a frequência cardíaca esteja menor. Eu vou começar com a bradiarritmia mais comum em gatos, que é o bloqueio atrioventricular de 3º grau. O que acontece? O impulso elétrico gerado pelo nódo sinusal não é conduzido pelo nódo atrioventricular, tá? Então, vai prevalecer um ritmo idioventricular, que é o ritmo do ventrículo. Sempre, o que acontece? Não, o átrio contrai, você vai ver ondas P's, só que não há condução. Sempre quando não há condução, alguma célula cardíaca assume a função de desfilarizar para que o coração continue trabalhando. Então, no caso, quem vai assumir é o ventrículo. Então, ele vai assumir num ritmo mais lento, que vai ser entre 80 a 140 batimentos por minuto. Que não, geralmente a gente ausculta um gato ou faz eletro, a frequência cardíaca dele é 200, 180, 220, 240. Então, a gente faz a frequência cardíaca e vai estar nesse valor aqui. Só que quem faz eletro em gato, em cão, o BAV de 3º grau em cão, a frequência cardíaca é muito mais baixa, de 20 a 40. Por isso que às vezes você pode errar um diagnóstico, você trabalhar no diagnóstico, porque você vai pensar assim, para ter bloqueio atrioventricular completo, a frequência tem que estar muito baixa. E em gatos, não. A frequência está razoável. Só que para um gato, essa frequência é baixa. É relativamente comum em gatos idosos e geralmente ela é assintomática. Você vai fazer um implante de marca-passo apenas quando tem sinal. Quais são os sinais? Síncope, fraqueza. Então, em gato, seria uma boa notícia. Em gato você faz, num gato idoso, você vai diagnosticar um BAV de 3º grau e você só vai querer fazer uma cirurgia e implantar a marca-passo se o gato tiver sinal. Se não tiver sinal, você manda ele para casa e reavalia uma vez por ano, que está tudo ok. Não se preocupe com ele. Ele vive bem com esse bloqueio. Aqui o exemplo do BAV completo. Então, dá para ver, eu coloquei as 3 derivações, porque ajuda um pouco para você observar as nuances. Então, em vez de destacar com a flechinha o complexo QRS, eu estou destacando as ondas P's. Então, você vê, por exemplo, aqui um complexo QRS e uma onda P atrás do complexo. Depois você vê aqui ela na frente do QRS com um intervalo PR bem grande. Aqui ela está logo depois da onda T. Aqui ela está grudada no QRS. Aí você vai acompanhando ela e você vai ver que várias alterações, eu vou destacar elas no próximo slide. Aqui, ó. Nesse aqui, o intervalo PR, ele é bem pequeno. Depois o intervalo PR é bem grande. Isso mostra um intervalo PR irregular. E se esse intervalo PR acontece em seguida, não pode haver, ele não é fisiológico.
Então, isso está dizendo que não há condução, que na verdade não é o intervalo PR, não está conduzindo, não está dando uma espera no nó ventricular para depois vascularizar. Na verdade, o ventrículo está trabalhando independentemente do átrio. E aqui, realmente, é o que aponta para a gente esse BAV completo, que tem uma onda P, logo depois do complexo QRS, e está mostrando que há uma dissociação atrioventricular. Então, esse é um bloqueio atrioventricular completo ou bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Aqui seria o mesmo gato, só que só mudou as cores, tá? Então, a gente vai ver, eu vou destacar aqui, ó, a P, olha esse intervalo PR que diferente. Aqui tá o P grudado no complexo QRS e aqui tá a onda P bem distante. Aí você vai fazendo, vai vendo a onda P. Só que nesse traçado, o que é engraçado é que de repente o QRS muda de formato. Isso quer dizer que algum outro local do ventrículo assumiu a função de marcar passo. Só que você vai ver que os intervalos são regulares. Então isso aqui não é um ataque ventricular, porque a frequência cardíaca é baixa. Né? Isso aqui é outro local do ventrículo que assumiu no mesmo gato. Tá vendo? Continua sendo um BAV. Esse artigo, ele mostrou 21 gatos com bloqueio completo atrioventricular. Eles atenderam 21 gatos em 7 anos, seriam 3 casos por ano, mas bem parecido com o que a gente viu de fibrilação atrial, só que, de novo, a gente não sabe qual que era a casuística deles de arritmia, para a gente comparar qual que é a frequência. Em média, os gatos tinham 14 anos, variou de 7 a 19 anos. Machos e fêmeas foi mais ou menos igual, então não dá para falar que um tem mais do que o outro. E esse aqui é o gráfico mostrando as idades. Então, teve um gato de 7 anos, um de 11, 6 gatos de 13 anos. Então, a gente viu que prevalece gatos de meia idade, né? Gatos mais velhos. E esse é o exemplo do traçado deles do artigo, né? Então, aqui está mostrando um gato que tinha as ondas P, ó, a onda P grudada, a onda P. Então, a frequência, deixa eu colocar aqui a fotinha no meu outro lugar. A frequência atrial, ela é diferente da frequência ventricular. Então, se você fizer a frequência das P's, dá 180 batimentos por minuto, que é normal no gato. Só que a frequência ventricular, que é dos QRS, deu 100. No de baixo, a frequência atrial 140, a frequência ventricular 100. A ventricular é o que você está escutando. A atrial você só vê no eletro, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, você vê que tem um formatinho negativo. E aqui a atrial está bem alta, está 260, e a ventricular 140. E só um destaquezinho que teve um que foi diferentezinho dos outros complexos, entende? É outro lugar que teve despolarização em relação ao foco ventricular que estava despolarizando normalmente. E o que é interessante, 90% dos gatos com bloqueio atrioventricular, eles têm QRS estreito. Então, você olha e o QRS é estreito. E nos cães é ao contrário, você vai ver complexos largos e bizarros, bem característicos de complexos ventriculares, que a gente tinha visto, né? Que quando a condução é feita de célula a célula, os complexos ficam largos. Mas no gato, não. No gato, o complexo geralmente é estreito. Tanto no meu exemplo, o complexo era estreito, quanto nos exemplos aqui. E os sinais, eu coloquei um destaque, porque no caso aqui, esses gatos, 6 não tinham, dos 21, 6 não tinham sinais clínicos, 10 tinham dispneia, 3 tinham colapso, e 2 tinham sido encaminhados para esse local devido à infusão pré-oral. Então, de novo, faz um gráfico, que a maioria tinha dispneia, 1/4 não tinha sinal, e os outros tinham outros sinais. Aí desses 21 gatos, 8 tinham insuficiência cardíaca congestiva. Então, alguns gatos têm uma doença de base. Então, se você fizer um eletro de um gato
tiver bloqueio completo, mesmo que ele seja idoso, você faz um ecocardio para ver se tem alguma cardiomiopatia. Descartando cardiomiopatia, você fica tranquilo, não tem sinal, você acompanha ele uma vez por ano. Se tiver sinal e não tiver cardiomiopatia, você pode pensar em implantar marca-passo. E se tiver cardiomiopatia de base, você vai tratar. E aqui é outro motivo para comemorar. Dos 21 gatos, 2 converteram para BAV de segundo grau após alguns dias, que a gente já vai explicar na próxima o que é o BAV de segundo grau. E um gato voltou ao ritmo sinusal normal depois de 24 horas. Então, os gatos, isso nunca é visto em cães, mas os gatos você pode ver o bloqueio atrioventricular completo e dependendo do que acontecer, da evolução, o gato volta ao normal. E o que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau? É quando, eventualmente, o impulso gerado pelo nódulo sinusal não é conduzido pelo nódulo atrioventricular. Então, você vai ver uma onda P sozinha, sem o QRS na sequência. Então, você vê uma sequência de ritmo sinusal normal e, de repente, você vê uma onda P sem ter a condução. E pode evoluir para BAV de segundo grau. Vamos, por exemplo, do desenho. Então, aqui a gente vê um ritmo sinusal normal, tá vendo? Esse traçado do mesmo gato, tá? Aí aqui vai o ritmo sinusal normal, de repente, você vê a P sem condução, tá vendo? Não tem um QRS depois dela, ó, várias P sem condução. E depois, em algum momento, ela é conduzida, tá? Então, nesse exemplo aqui, você está vendo a P sem condução, de repente volta a ter condução, aí depois tem várias P's sozinhas e de repente volta a ter condução. Então, nesse caso, é um bloqueio atrioventricular de segundo grau intermitente, que também é algo comum em gato. Você pode ter um bloqueio completo, um BAV de terceiro grau intermitente ou um BAV de segundo grau intermitente. E o que eu achei mais bonitinho é que no ecocardio o gato manteve esse padrão. Então aqui a gente vê várias P's sem serem conduzidas e de repente ela foi conduzida e aqui ela está fazendo, a gente é um exemplo de Doppler pulsado, Doppler pulsado tecidual. E de repente fez a despolarização, tem as duas ondas E' e A', aqui conduziu de novo, tá vendo? Aqui não conduziu. E quando tem a despolarização e conduz, acontece as ondas. Eu coloquei embaixo um exemplo de traçado do que seria sem conduzir. E em outro momento, esse mesmo gato sempre teve o ritmo sinusal normal. Tá vendo? Aqui sempre teve as ondinhas do tecidual. Então, essa intermitência é bem comum em gatos acontecer. Aqui um exemplo que teve, esse jornal mostrou, sempre quem gosta de elétrico pode dar uma lida, e ele mostrou um exemplo de BAV de segundo grau também. Aí que eu tinha comentado com vocês, quando você tem uma suspeita de arritmia em gato, não para o BAV completo não precisa fazer Holter, mas se você tiver uma arritmia, né, alguns complexos atriais prematuros ou ventriculares prematuros, se você quer saber se é importante, você vai colocar Holter em gatos. Mas eu coloquei a fotinha aqui porque não é muito fácil fazer Holter em gatos. Esse artigo, eles fizeram Holter durante 24 gatos não sedados e levaram o gato para casa. Então, essa foto é do próprio artigo. Fizeram em gatos saudáveis. 23 gatos saudáveis, eles observaram arritmia sinusal intermitente em 18 gatos. 78%, essa arritmia sinusal na hora que eles estavam dormindo. E observaram VPCs em 18 gatos, que também é 78%, né? E geralmente os gatos mais velhos. E também esse VPC durante o dia, 24 horas. Aí eles fizeram a mesma coisa, 24 horas, em gatos com cardiomiopatia hipertrófica assintomática. Então, 24 horas, 23 gatos normais e 15 gatos com cardiomiopatia hipertrófica assintomáticos. E observaram que 80% desses gatos tiveram poucos VPCs e raros APCs. Também observaram arritmia sinusal neles.
Então, tudo que eles observaram nesse assintomático foi parecido com o grupo controle. Agora, falar dos miscelâneos, o que é? As outras arritmias que são comuns em gatos ou algumas alterações eletrocardiográficas que a gente pode observar. Aqui, esse primeiro miscelâneo, eles fizeram 2 minutos de eletro em gatos com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Quer dizer, eles têm hipertrofia, pode ser tanto por hipertireoidismo, por doença renal ou por cardiomiopatria hipertrófica. E eles observaram que 25 desses gatos com hipertrofia, na verdade que eu coloquei cardiomiopatia hipertrófica, mas é hipertrofia ventricular. 25 gatos tiveram ritmo sinusal e 10 tiveram arritmia. As arritmias observadas nesses 10 é bloqueio completo de terceiro grau, complexos arteriais prematuros, complexos ventriculares prematuros, bradicardia sinusal normal, bloqueio atrioventricular de segundo grau, ritmo idioventricular acelerado, que eu já vou explicar para vocês o que é, e taquicardia ventricular. Então, foi bem distribuído. E a conclusão que eles tiveram é que a presença de qualquer tipo de arritmia teve 29% de sensibilidade e 100% de especificidade na identificação de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, eles acham, na opinião deles, que alguma arritmia geralmente está associada a algum problema no ventrículo. Só que o N deles não era tão grande, né? E eles observaram que o QT prolongado, que é um QT acima de 170 milissegundos, tem uma sensibilidade de 48,3% e especificidade de 91% para hipertrofia do ventrículo esquerdo. Agora, outra alteração comum em gatos é o escape ventricular. Por que eu destaquei ela? Porque você vê um complexo largo e bizarro, você pensa assim, é um ventricular prematuro. O que tem que observar? Se ele está vindo antes do tempo ou não. Nesse exemplo, ele está vindo depois de uma pausa, não tem o ritmo sinusal e de repente não acontece nada. Então, esse complexo aqui é um escape e ele é bonzinho, ele é bom. Porque se ele não vier, vai ficar uma parada sinusal e o coração vai parar de bater. Tá? Então, isso é comum e foi observado, por exemplo, nesse artigo aqui que fala do Holter nos gatos com cardiomiopatia hipertrófica assintomáticos. Outra alteração bastante comum é a hipercalemia. Não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu colocar aqui para vocês verem o nome do artigo. Não sei se já ouviram falar que a hipercalemia, ela pode ser diagnosticada pelo eletro. A hipercalemia é comum, por exemplo, em gatos obstruídos. Então, esse artigo aqui, ele fez um update, né, sobre todas as arritmias de gatos e deu um destaque especial para a hipercalemia. O que ele quer dizer? A hipercalemia vai ter uma parada atrial, não vai ter onda P. Então, você vai ver um eletro sem onda P e com frequência cardíaca baixa. Aí você pode desconfiar que o gato está com hipercalemia. Só que o que ele destaca é que acima de 5,6 miliequivalentes por litro de sangue já é hipercalemia. Só que você vai ver alterações eletrocardiográficas compatíveis com hipercalemia apenas quando tiver acima de 8,5 miliequivalentes. Quer dizer, que o melhor exame para ver se o animal tem hipercalemia é a sorologia. Que quando você tiver alteração eletrocardiográfica devido à hipercalemia, já está muito avançado, já está muito grave. E esses 2 exemplos que ele colocou aqui, os 2 animais têm a mesma concentração de potássio super elevada, 10,5 miliequivalentes por litro. Só que se você fosse olhar, esse aqui, na hipercalemia não tem onda P, os 2 não têm onda P, a frequência cardíaca é baixa e a onda T fica cada vez maior. Então, nesse aqui a onda T está muito grande em comparação com esse. Você iria pensar, esse está mais hipercalêmico que o de baixo. E, na verdade, está no mesmo nível. O que ele quis falar é que nem sempre as alterações variam de gato para gato. Então, não quer dizer que elas representam uma gravidade, né? Quanto maior a T, pior, mas você não é específico, olha.
né? Os dois são 10,5 e esse aqui a T está mais pontuda. E agora, por último, vamos falar do ritmo idioventricular acelerado. Então, se você for ver aqui embaixo, existem complexos largos e bizarros. Você vai pensar, isso aqui é um ataque ventricular, porque tem mais de 4 complexos largos e bizarros prematuros. Largos e bizarros que estão em origem ventricular. Mas, na verdade, não é um ataque, porque a frequência aqui está igual a essa frequência. Tá vendo? Essa aqui é o ritmo sinusal normal, e essa frequência aqui está igual. Então, é comum essa alteração, esse ritmo idioventricular acelerado, é um ritmo ventricular que sai dos ventrículos, mas ele não é aquele ritmo do bloqueio completo, que é de até 140 batimentos por minuto. Ele é um ritmo que está aqui no 180, que é o ritmo normal. Ele é benigno e os complexos ventriculares prematuros, eles têm a mesma frequência dos sinusais. Então, se você fizer atropina nesse gato anestesiado, vai voltar ao normal. Então, é uma observação assim, quem costuma anestesiar o gato pode ter isso aqui e não precisa se preocupar. Por último, eu coloquei essa figurinha, essa tabela, porque a gente falou de todas as alterações e não falou das drogas. Então, se o gato tiver fibrilação atrial ou taquicardia supraventricular, você trata com diltiazem, via oral, 2 vezes por dia nessa concentração. E se você pode tratar endovenoso, uma emergência, vamos dizer que seja um ataque supra sustentada, e você acha que o gato está descompensado por isso, aí você vai fazer diltiazem endovenoso. O atenolol também é para as mesmas indicações, só que ele é mais para você mandar o gato para casa. A vantagem é que ele é BID e essa medicação aqui é TID. Existe o diltiazem que você pode usar BID, que a dose é diferente, tá? Só que o problema é que para gato é um diltiazem de liberação lenta. Para gato, a dose é um pouco difícil de você chegar na concentração da medicação vendida. Então, ele é usado mais em cães. O sotalol é para taquicardia ventricular. Você usa 10 miligramas por gato, tá? Que eu coloquei 2 vezes o miligrama. Então, aqui a dose tá... Esse aqui é dose por quilo, dose por gato. Dose por gato também, de novo. A lidocaína é para ataque ventricular, para você usar no hospital. E a amiodarona é uma droga que pode ser usada tanto para ataque supra como para ataque ventricular. E essa dose aqui por gato. Aí, para terminar, é uma piadinha. A minha filha gosta muito de comer doces. Aí ela fala que o gato, quando é preto e branco, é o gato 2 amores. Muito obrigada.